Repórter Setorial está de volta. Criado para reunir o ecossistema de startups, o Nexus Summit reúne no Vale do Paraíba empreendedores do país. A iniciativa é da comunidade da região que é considerada um polo de desenvolvimento de novas ideias e tecnologias, que atrai cada vez mais investidores, empreendedores, profissionais e serviços. Além de todas as palestras e outras atividades que estão sendo oferecidas aqui neste evento, os empresários que estão começando agora também tiveram a oportunidade de conhecerem investidores e apresentarem suas ideias. Quem vai contar para a gente sobre tudo o que está acontecendo aqui é o Alexandre Barros, que é o responsável pelo evento. Alexandre, essa é a primeira edição do evento, né? Conta para a gente o que é, o que está acontecendo aqui, quais são as oportunidades oferecidas aos empreendedores. Legal, o evento ele é direcionado para startups e empreendedores que queiram começar no empreendedorismo ou que já estão empreendendo. E ele teve o primeiro dia, o dia de ontem, teve um foco extremamente grande em histórias de empreendedorismo, para a gente aprender com o erro dos outros e trocar muita experiência. E o dia de hoje é totalmente focado na parte de investimento, como conseguir investimento para a sua startup. Fala um pouquinho para a gente dessa oportunidade, então, que os empreendedores estão tendo aqui, né, de conhecer investidores para que possam empregar recursos nessas ideias. Perfeito. Uma das principais ideias do evento também foi colocar São José nesse mapa de startups e principalmente de investimento. Então, o evento foi criado para atrair os investidores e o dia de hoje ele se encerra com um Demo Day. O Demo Day nós selecionamos 9 startups para se apresentarem para uma banca de investidores que, se somar ali o valor, a gente tem mais de 200 milhões de reais que esses investidores têm para investir em startups. Aqui nós temos empreendedores de todo o Brasil, né? Exato, o foco foi realmente colocar São José no mapa e isso trazer a comunidade de startup para esses 2 dias intensos aqui em São José. E quem perdeu essa oportunidade desse primeiro evento? Vocês pensam em fazer nos próximos anos ou próximos meses? O evento vai acontecer em agosto de todos os anos. Ou seja, a gente quer marcar o mês de agosto, todo mundo já ter lá no calendário que em agosto vai acontecer esse evento, mas lembrando que o Nexus, que é o Hub de Inovação do Parque Tecnológico, está de portas abertas, então quem perdeu o evento pode me procurar, vamos conversar, vamos entender como a gente consegue ajudar. Muito obrigada, Alexandre. Como a gente comentou aqui, tem empresários de todo o Brasil, no total são 500 empreendedores nesse evento. Carolina Silva, de São José, para o Repórter Setorial. De acordo com o Fundo Social de Solidariedade de Jacareí, a campanha do agasalho deste ano arrecadou 18.295 peças. A campanha, que encerrou essa semana, contou com doações de escolas, faculdades e empresas do município. Segundo a presidente do fundo, Benedita Peixoto, as doações vão ser enviadas para entidades municipais e também para ONGs, creches, pastorais, igrejas e entidades beneficentes. O Fundo Social de Solidariedade de Jacareí agradece a todos que participaram das doações deste ano. Em 2017, foram registrados no Brasil mais de 120 mil casos de picadas por escorpiões, um aumento de 37% se comparado ao ano anterior. A Vigilância Sanitária orienta como proceder depois de ser picado por este inseto. Olhando para eles assim, pequenos, parecem inofensivos. Este filhote de escorpião aqui é do tamanho de um grão de feijão. Impressionante, né? Sabe aquela famosa frase de não julgar pelas aparências? Pois é, a Daiane sabe muito bem disso. Ela mora numa casa em meio a terrenos baldios e, com frequência, encontra esses animais peçonhentos em seu quintal, ou até mesmo dentro de sua residência, na cozinha, como ela mostrou pra gente. No caso dela, a preocupação é grande por conta de seus filhos pequenos. Encontrei várias vezes em casa, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Tanto na minha garagem quanto na minha cozinha. Encontro mais na cozinha. Acredito que na cozinha já encontrei umas 3 vezes, na parede, no chão. Em 2017, foram registrados mais de 120 mil acidentes por escorpiões no Brasil, um aumento de 37% se comparado ao ano anterior. Já o número de óbitos também subiu, de 26 em 2015 para 42 em 2016.
Em casos de acidentes, a recomendação é procurar a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz imediatamente, única unidade de saúde em Jacareí que oferece o soro antiescorpiônico, que é necessário para os casos considerados moderados ou graves. Diretor da Vigilância Sanitária de Jacareí, Ricardo Buchaú, afirma que, apesar do susto, é primordial que a vítima mantenha a calma para não agravar o quadro. Quando você sofre picada desses animais, serpente, aranha, escorpião, a medida imediata é, primeiro, acalma a pessoa. Quanto mais estabanada ela ficar do ponto de vista de se movimentar demais, mais rapidamente o sangue circula e o veneno se distribui, piorando a situação. Ouviu? Agora seguem outras dicas. Não acumular lixos em casa ou nas proximidades. Fechar os ralos, as tampas da pia da cozinha, do banheiro e colocar panos nos vãos das portas. Dicas anotadas? Agora é ficar atento com eles, que podem ficar quase invisíveis ao olho humano. Na entrevista do dia, o jornalista e advogado José Carlos Cataldi conversa com a psicóloga Sandra Costa e o assunto é paternidade. Confira. Eu cansei de ver pais jogando para o alto aí, cuidar dos filhos, mais interessado nas questões do trabalho, sustento da casa e às vezes até na boêmia, né? Mas hoje em dia, felizmente, estou vendo um movimento ao contrário, o pai querendo participar ativamente da educação do filho, acompanhando, levando para assistência médica, inclusive até fazendo comida para o filho, hein? E nós vamos avaliar esse movimento hoje, né? Essa mudança no comportamento, com a psicóloga Sandra Costa, já é conhecida de todos aqui, né? E vai nos trazer reflexões sobre o tema. Uma satisfação muito grande tê-la aqui. Ok. Né? Vamos lá, um tema de muita relevância, né? Principalmente com essa nova configuração familiar, né? O pai, antes, era tido como provedor. Atualmente, ele não é só mais o provedor, né? Ele mantinha a individualidade dele meio separada dessa relação afetiva. Agora, ele está com uma participação maior, principalmente, né, porque ele teve uma ruptura neste lugar, porque a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Isso traz uma nova configuração familiar, né? E tem também a nova família, né? Que são aqueles que se separam, constituem outras uniões, e isso faz um deslocamento que... Então, né? Novas configurações familiares, mas acredito que o pai não pode, não deve, não tem como perder o lugar. Ele tem um lugar que é muito necessário, porque a mãe tem um lugar e os filhos também possuem um lugar, né? Então, pensar nessa família, ou pensar na família separada, mesmo, né, esse pai um pouco mais distante, qual é a relação que esse pai vai manter com esses filhos? Isso é importante. Isso é importante para a constituição dessa subjetividade da criança, para essas identificações, né? Lembrando que a família é uma grande matriz socializadora e ela é muito importante. E tem gente querendo destruir a família. Isso aí é realmente uma situação preocupante. Mas há um detalhe também que me motiva nessa entrevista. Eu estava no Rio de Janeiro, na rodoviária Novo Rio, na fila do ônibus para comprar passagem, estava um casal. E o marido saiu para trocar a fralda da criança, quer dizer, deve ser casalzinho novo, né? Enquanto a mulher permaneceu na fila para comprar a passagem. Antigamente isso era totalmente impossível. O machão ficava lá para pagar a passagem e tal, e a mulher ia cuidar da criança, trocar a fralda e tudo mais. Hoje eu estou vendo aí uma participação. Exatamente. Né? Existe uma grande mudança, né? Mas esse lugar da mãe e do pai, né? Eu acredito que ele é muito cambiável, sem dúvida. Só que, né, existe essa troca, mas o pai não pode perder esse lugar, né, até mesmo de autoridade, que é o que ele representa. Eu vejo a família, né, como uma constelação, né? Cada um tem um lugar. Então, existem trocas aí entre o pai e a mãe, mas tem algumas prerrogativas que são exclusivamente da mãe e outras do pai.
Então, ok, né? Você está me dizendo sobre esse fato que você viu ali na rodoviária, em algum lugar, né? Rodoviária. Então, o pai sai, vai lá trocar. Então, é também uma forma de carinho, né? Ele está tendo com a criança uma troca afetiva, mas ele não pode perder o lugar de autoridade, que eu acho que também está se perdendo isso, né? Mais uma vez, nova configuração familiar, mas tem pessoas que acham que o pai é descartável, não é necessário. E ele é necessário desde o nascimento do bebê, ou até mesmo antes, né, a bem da verdade. Com relação ao filho, eu acho que essa presença paterna é mais do que fundamental, porque ele dá mais ou menos a diretriz, né, da presença masculina numa relação. E quando é filha com o pai? Porque existe, naturalmente, aquele complexo de Eletra, né? Que a filha é muito ligada ao pai também. Então, na psicanálise vamos falar o tão famoso conceito proeminente da psicanálise, que é o complexo de Édipo, né? Esse lugar importante do pai. Vamos tentar pensar desde que o bebê nasce. A mãe tem que ter uma disponibilidade ímpar, ela precisa se voltar para esse bebê, inteiramente, nesses primeiros meses. Uma relação dual, mãe e bebê, bebê e mãe. Né? Dual, depois de alguns meses, parece até que existe um fusionamento. Em seguida, o pai entra nessa relação. Ah, mas qual é o papel do pai nesse momento? Né? O pai precisa dar esse suporte para a mãe. Se a mãe pode contar com a figura desse pai do lado, ela terá mais disponibilidade para se voltar para esse bebê, porque esse momento é muito único dela, né? Muito. Com o passar do tempo, né? Esse casal, né, as trocas afetivas que esse casal tem, né, essa troca conjugal, né, esse par é importante para a identificação da criança. O menino tem no pai uma presença masculina, sem dúvida, para fazer a sua identificação. Mas a menina também vai ser imantada porque ela passa a ser a menininha do papai, não é assim? A namoradinha do papai. São relações mais ou menos diferenciadas que o pai mantém com o filho e a filha, mas relações muito afetivas e tão necessárias para a constituição, penso eu, até da masculinidade e da feminilidade. Nós temos aí também algumas participações já que deixam conosco, né, e até nos motivam as pautas, pessoas que perguntam sobre essa coisa da intimidade da família, do pai se despir e tomar banho com o filho e com a filha. Isso é prejudicial, é recomendável? O que se pode aconselhar com relação a isso? Mas eu vou lhe pedir que a gente avance no tema na volta da entrevista. Okay. A psicóloga Sandra Costa está conosco aqui hoje, falando sobre a paternidade e as relações de família que têm mudado conceitos, né? Tendo em vista aí as novas configurações familiares. Você que está em casa, preste atenção, a gente já volta. É já já. A gente vai agora para mais um intervalo e, na volta, as oportunidades de emprego oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Campos do Jordão.